Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse suplá. É o suplá coração com flores. Eu coloquei flores delicada. Não é uma criação minha. Eu vi uma foto no Pinterest, tá? E resolvi trazer a videoaula para vocês. Devo ter feito algumas modificações, porque eu só fiz pela foto, tá? Então, eu pesei agora, ó, depois de prontinho, ele ficou pesando 183 gramas. E ele ficou medindo aqui, ó, dessa parte mais larga até aqui do outro lado, 48 centímetros. E aqui, ó, do meinho até aqui na ponta, 37 centímetros. É uma videoaula fácil, eu ensino passo a passo para vocês. E espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, compartilha o vídeo, que tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeo para vocês. Então, bora lá para a videoaula. Eu vou usar o barbante, eu escolhi aqui na cor vermelha, e vou usar o fio mesclado, vermelho e o verde. A agulha de crochê 3,5, algumas pérolas, tesourinha, agulha de tapeçaria e uma agulha mais fina para colocar a pérola. Eu vou começar aqui, ó, com a florzinha, tá? Então, vou usar o vermelho mesclado pra fazer a flor. Vou fazer um anel mágico, vou laçar aqui, ó, em 2 dedos. Puxo o fiozinho. E vou fazer aqui, ó, uma correntinha pra fechar o anel mágico. Ajusto bem. Então, essa correntinha, ó, já vai servir como se fosse meu ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma correntinha. Agora, eu vou fazer aqui, ó, do lado que tá os 2 fiozinhos, 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no anel mágico e fechar com ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui, ó, a primeira pétala. Vou subir uma correntinha, vou fazer aqui 2 pontos altos. 1, 2. Depois, quando a gente puxar aqui, ó, ele fica bem certinho. Faço uma correntinha e venho aqui no anel mágico e fecho com ponto baixíssimo. Ó, a lua já veio aqui, já deitou aqui em cima novamente, né? Ela ama participar dos vídeos, não morde a vovó. Ó, então, já fiz aqui 2 pétalas. Eu vou fazer uma florzinha com 6 pétalas, tá? Ó, fiz o ponto baixíssimo, né? Subo aqui uma correntinha dentro do anel mágico, faço umas 2 pontas altas. 1, 2. Uma correntinha, venho aqui no anel mágico, faço um ponto baixíssimo. Já fiz, ó, 3 pétalas. E eu vou fazer até ficar com um total de 6 pétalas. Terminei aqui, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas. Então, eu vou vir aqui, ó, vou cortar aqui um pedacinho do fio. Vou soltar, ó, já fechei com ponto baixíssimo, tá? Vou soltar aqui. Essa ponta de fio, ó, eu vou até colocar ela aqui pra dentro, tá? E vou puxar aqui a ponta do anel mágico. Ó, essa ponta inicial, eu já deixei ela pro lado de dentro. Agora, ó, vocês puxam bem e ajeita, ó, ele fica meio durinho, tá? Mas você vai arrumando os pontos pra ficar bem certinho. Você não precisa fechar totalmente, porque como eu vou usar a pérola, ó, a pérola vocês vão pôr aí do tamanho da preferência de vocês. Eu quero que a pérola fique, ó, aqui dentro, tá? Então, aqui, ó, pra mim já vai tá bom. Ó, puxei bem. Eu vou vir aqui atrás e vou dar 2 nozinhos com esses 2 fios. Ó, dou um nó, aperto e dou mais um nó. Agora, pra colocar a pérola, como que eu vou fazer? Eu vou dividir, eu vou pegar essa parte mais clarinha aqui, ó. Eu vou dividir os fios ao meio, tá? Como tem 6 fios, né? Eu vou deixar 3 pra um lado, ó, e 3 pra outro. E vou colocar na agulha. Eu escolhi uma agulha que passe a pérola por dentro, tá? Então, vou colocar o fio aqui na agulha. Coloquei aqui, ó, o fiozinho na agulha e vou jogar ele lá pra frente. Então, vou vir bem aqui, ó, entre uma pétala e outra, tá?
Vou pegar a pérola e colocar. Vocês podem colocar ou não a pérola, tá? É opcional, pode deixar só a florzinha, mas eu gosto de colocar. Ó, eu passei aqui, então vou deixar 3 pétalas para um lado, 3 para outro, vou jogar esse fiozinho aqui, ó, lá pra trás. E agora eu vou arrematar essas pontinhas de fio. Ó, joguei aqui pra trás, ajusto bem. Eu quero que essa pérola, ela fique aqui, ó, mais dentro da flor possível. Agora, ó, eu vou caminhar com esse fiozinho aqui, por trás de alguns pontos. E vou fazer a mesma coisa, ó, com esses fios, tá? Vou colocar na agulha e caminhar aqui por trás. Depois que você cortar aqui o excesso do fio, se você quiser, né, pode até pôr um pouquinho de cola na pontinha pra não desfiar. Tá? Então, eu vou arrematar essa outra pontinha, ó, e já volto aqui com vocês, tá? Vou fazer outra flor, porque eu vou ensinar vocês já emendarem uma na outra. Ó, vou deixar essa florzinha aqui do lado, tá? E vou começar a outra. Da mesma forma, ó, vou fazer o anel mágico, puxo o fio aqui por dentro da laçadinha e faço aqui uma correntinha, ajusto pra fechar aqui o anel mágico. Subo aqui uma correntinha e venho aqui no anel mágico, ó, e faço 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha, venho aqui no anel mágico, faço um ponto baixíssimo. Já subo uma correntinha e faço aqui, ó, um ponto alto. Já vou emendar aqui uma florzinha na outra, tá? Então, fiz um ponto alto ao invés de 2, ó. Então, vou vir aqui, tá? Em qualquer pétala. Eu sempre gosto de deixar o fio da cor mais parecida, tá? Um junto com o outro, ó. Então, vou vir aqui nessa pétala, ó, onde eu tenho meus 2 pontos altos, eu vou vir bem no meio, ó. Não vou pegar essa alcinha aqui não, tá? Vou vir bem no meio da pétala, ó. Venho aqui por trás, vou puxar aqui esse fio. Puxei aqui o fio, ó, e já passo aqui por dentro dessa laçadinha, como se eu fizesse aqui um baixíssimo, mas deixando ele mais folgadinho, tá? Pra não ficar repuxada aqui a florzinha. Aqui, ó, eu já laço e volto aqui no anel mágico e faço mais um ponto alto. Então, eu já fiz os 2 pontos altos, ó, dessa pétala. Tá? Eu fiz um ponto alto, aí emendei aqui, ó, com baixíssimo, bem no meio da pétala da outra florzinha. Fiz mais um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui no anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Subo aqui uma correntinha e continuo fazendo as pétalas. Então, já emendei uma pétala na outra. Agora, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha, venho aqui e faço um baixíssimo. Ó, já fiz 3 pétalas. Vou fazer aqui, ó, as 6 pétalas, vou fazer o arremate igual eu fiz com essa, tá? E vou fazer dessa mesma forma até eu ficar com 7 flores, tá? Todas grudadinhas assim, uma na outra. Eu vou fazer aqui as minhas 7 flores da mesma forma que eu expliquei aqui pra vocês, tá? Vocês vão fazendo aí de vocês e eu já volto. Fiz as 7 flores, ó, eu já emendei. E eu esqueci de falar, ó, que eu fui emendando sempre, ó, na mesma direção, tá bom? Então, sempre vai ficar aqui, ó, emendado em cima e embaixo, 2 pétalas para um lado, 2 para outro, ó, de todas as florzinhas, tá, ó? Bem no meio certinho, então, vai ficar 2 pétalas de cada lado em cada florzinha, tá? Pra ficar bem certinho. Agora, a gente vai fazer a parte verde, que vai dar o formato, né, pra gente começar a fazer o coração. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai deixar assim, vai fazer as alcinhas aqui no verde, quando chegar aqui no meio, ó, a gente vai fazer a emenda. Então, ó, eu vou começar aqui mais próximo, pra já ficar fácil pra explicar aqui pra vocês. Deixa eu arrumar aqui o celular um pouquinho, pra ficar melhor pra ver. Eu vou fazer assim, ó. Tanto faz ser no primeiro ou no segundo pontinho aqui, tá, ó? Vou pegar aqui na alcinha de trás e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou só travar aqui, ó, vou fazer uma correntinha por cima dessa alcinha, ó. 2 correntinhas
e 3 correntinhas, ó, já fui caminhando aqui por cima, tá? Então, agora, ó, eu vou passar pra outra florzinha. Então, eu venho aqui, ó, na alcinha de trás aqui da pétala, tá dando pra ver certinho, né? E faço aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui, ó, a gente começou dessa última pétala, fez as 3 correntinhas e fechou com baixíssimo aqui nessa última pétala. Agora, eu fiz aqui 3 correntinhas, eu venho nessa mesma, nessa pétala dessa mesma flor, ó, e faço aqui um baixíssimo. Agora, eu vou fazer peraí, deixa eu ver, aqui eu já tenho 3 flores, né? Não, então, aqui não vai ter correntinha, tá? Então, aqui já vai ser onde eu vou fazer a emenda. Ó, eu vou fazer a emenda assim. Vocês podem até colocar o marcador, então, vai ficar 3 flores para um lado, 3 flores para outro, tá? Aqui a gente vai fazer a emenda. Então, eu fechei aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui na outra flor, ó, na pétala, e vou fazer baixíssimo. Aqui não vai ter alcinha, tá? Vai ser só baixíssimo para juntar aqui, ó, as flores. Eu vou na próxima, faço também um ponto baixíssimo. E venho aqui, ó, na próxima florzinha, ó, nessa pétala e faço um baixíssimo. Então, eu fiz 4 pontos baixíssimos seguidos, tá? Um que ficou nessa última pétala, ó, dessa florzinha, nas 2 pétalas aqui da flor do meio e na primeira pétala da próxima flor. Ó, ele já fica assim, ó, inclinadinho. Assim, ele fica bem certinho. Agora, eu vou seguir novamente fazendo as alcinhas, ó. 3 correntinhas, venho aqui na pétala dessa mesma flor, fecho com baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, vou passar para outra flor. Então, venho aqui, ó, na alcinha de trás, faço um baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, ó. Venho na próxima pétala, na alcinha de trás, faço um baixíssimo. 3 correntinhas, vou para a próxima flor, faço um baixíssimo. Então, vou formando as alcinhas, pra gente trabalhar a próxima carreira. Ó, 3 correntinhas, venho aqui, ó, e faço um baixíssimo. Então, aqui, ó, nessa lateral, ó, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas, tá? Depois desse meinho aqui, ó, que não tem alcinha. Então, fiquei aqui com 5 alcinhas. Então, eu sigo fazendo aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui na próxima pétala e faço um baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, venho na próxima pétala, qualquer pontinho, tá? Dos dois pontos altos. Aqui nessa curva, ó, eu fiz 2 alcinhas. Então, eu segui aqui, ó, pra cada pétala, ó, fazendo um baixíssimo, tá? Com as 3 correntinhas. Puxei o fio aqui da linha. Deixa eu só fazer o baixíssimo de novo. Que eu puxei aqui o fio da linha. E vou seguir aqui, tá? Ó, 3 correntinhas. Vou aqui na pétala. Fecho com baixíssimo. 3 correntinhas. Aqui, ó, já não tenho mais pétala desse lado, né? Porque essa aqui foi a que a gente emendou, a gente não faz. Então, já passo para a próxima flor, ó. Vou na primeira pétala, faço um baixíssimo. 3 correntinhas. Vou aqui nessa segunda pétala e faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, ó. Aqui eu já vou pular para a próxima. Faço um baixíssimo. 3 correntinhas, ó, vou na próxima pétala, faço um baixíssimo. 3 correntinhas. Agora, ó, essas pétalas que tá emendada, eu não faço, tá? Então, daqui, ó, eu vou até desmanchar aqui, ó, e vou colocar no outro pontinho pra ficar mais perto, ó, vem aqui no segundo. Faço baixíssimo, as 3 correntinhas e pulo lá pra próxima pétala da outra florzinha. E vou seguir assim, tá? Dessa mesma forma, ó. A única parte que ficou diferentinha, tá? Foi aqui, ó, pra juntar. Assim, já vai dando o formatinho do coração. Eu vou seguir assim, ó,
fazendo baixíssima e correntinha, venho nessa pétala, dessa, já mudo pra essa. Vou fazer aqui, ó, até fazer o contorno, da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Quando chegar aqui, eu volto aqui com vocês. Voltei aqui, ó, fiz as 3 correntinhas. Vou vir aqui bem no pezinho, ó, onde eu fiz o meu primeiro e fecho com baixíssimo. Agora, ó, a gente já vai começar a próxima carreirinha, olha como que ficou. Então, eu fui fazendo alcinhas, tá? De uma pétala pra outra, ó. Baixíssimo, numa pétala, fiz as 3 correntinhas, fui fazendo. O único lugar que foi diferente, tá? Foi essa parte aqui, onde eu não fiz o cordãozinho, ó. Fiz um baixíssimo nessa pétala, um baixíssimo nessa pétala, um baixíssimo nessa pétala e um baixíssimo nessa pétala. Fiz 4 pontos baixíssimos seguidos pra formar essa curvinha, tá? Pra dar o formatinho aqui, né? Onde a gente vai fazer o coração. Então, ó, eu vou começar agora a fazer a próxima carreirinha aqui. Eu vou vir aqui na próxima correntinha, ó, vou fazer um baixíssimo, pra eu começar a trabalhar aqui nesse espacinho. Então, venho aqui dentro, puxo o fio, faço um ponto baixo, vou fazer aqui 2 correntinhas, ou uma, tá? Pra dar a altura aqui de um ponto alto. E vou fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos. Então, vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação ou 2, tá? No outro que eu fiz 2 correntinhas, mas eu achei que ficou sobrando, tá? Não teve necessidade, também não interferiu em nada. Aqui, então, eu vou fazer, ó, nesse outro espacinho, eu vou fazer 3 pontos altos. Como aqui a gente vai deixar o formatinho aqui, né, pro coração, então, aqui, ó, não vou fazer correntinha nenhuma. Como a gente vai pular esse espaço, eu vou laçar o fio, vou pra próxima alcinha, ó, sem correntinha nenhuma, e já faço um bloquinho aqui, ó, de 3 pontos altos. Fiz o bloquinho aqui de 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou no próximo espacinho, ó, e faço aqui 3 pontos altos. Deixa eu só arrumar aqui, porque tá ficando um pouco embaçadinho. Então, faço aqui, ó, os 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Ó, aqui eu já fiz, contando do meio pra cá, tá? Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Agora, ó, nesses 2 espacinhos aqui de cima, eu vou fazer, vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Então, vou vir aqui nesse espacinho, ó, vou fazer 2 pontos altos. É pra fazer aumentos, tá? Pra curva. Fiz 2 pontos altos, faço uma correntinha. Volto no mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos. Eu vou fazer 3 bloquinhos desses. Uma correntinha, mais 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui, ó, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha, vou voltar aqui, vou fazer mais um ponto alto. Agora, ó, laço o fio, vou no próximo espacinho e faço um ponto alto. Então, eu fiz os 2 pontos altos, só que um ponto de um lado, outro ponto do outro. Agora, eu faço uma correntinha, fiz uma correntinha e vou repetir aqui, igual eu fiz aqui deste lado, ó. Mais 3 bloquinhos de 2 pontos altos, separado com uma correntinha. Então, faço aqui, ó, um ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha. Fiz um bloquinho. Um ponto alto, 2, uma correntinha. Mais um ponto alto, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 3 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, nessa curva, ó, fiquei aqui nesses 2 espacinhos, ó.
2 pontos altos, a correntinha, 2 pontos altos, a correntinha, 2 pontos altos, a correntinha. Aqui eu fiz os 2 pontos altos sendo um de um lado, outro do outro, tá? Correntinha, 2 pontos altos, correntinha, 2 pontos altos, correntinha, 2 pontos altos. Agora, ó, essa lateral aqui, eu vou seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, faço uma correntinha, vou na alcinha seguinte, 3 pontos altos. Uma correntinha, na próxima alcinha, 3 pontos altos. Eu vou fazer assim, ó, até chegar aqui na ponta, tá? Quando chegar aqui na ponta, ó, eu vou voltar aqui pra explicar certinho pra vocês. Cheguei aqui, ó, fiz os 3 pontos altos, a correntinha, e aqui nessa pontinha, ó, vou fazer um leque. 3 pontos altos. Uma correntinha, mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Sempre que tiver aqui nessa pontinha, eu vou fazer um leque dentro do leque. Então, formei aqui, ó, o leque. Se vocês quiserem, pode até colocar 2 correntinhas aqui no meio do leque, tá? Eu acho que eu vou até colocar para facilitar, né, para caber mais pontos quando a gente for fazer o leque. Porque sempre aqui no meio do leque vai ser leque, tá? Todas as outras carreiras. Então, ó, fiz as 2 correntinhas e completo aqui com mais 3 pontos altos. Então, fiz o leque, ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Agora, eu sigo com uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim, ó, até chegar no finalzinho dessa carreira onde eu iniciei. Pra cada alcinha dessa, ó, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Separado com uma correntinha. Quando eu chegar aqui, ó, nessa curva, aqui de cima, nesses 2, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Ó, 3 bloquinhos aqui de 2 pontos altos separado com uma correntinha. Depois, fiz mais um bloquinho, sendo que um ponto ficou de cada lado. Depois, mais 3 bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Vou fazer a mesma coisa. Quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Fiz a minha correntinha de separação. Vou vir aqui onde eu fiz meu primeiro ponto, que foi o ponto baixo, as 2 correntinhas. E na segunda correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu já vou cortar aqui esse fio, porque eu não vou trabalhar mais com o fio verde. Esse fio verde eu fiz só esse detalhe aqui. Ó, vou puxar esse fiozinho aqui pra trás. Essa ponta de fio, ó, eu posso depois amarrar e caminhar aqui, mas eu vou dar uma caminhadinha aqui, ó, nessa correntinha, pra eu já trabalhar por cima aqui na próxima carreira, tá? Depois já fica mais fácil pra eu arrematar esse restante de fio. Então, agora, nós vamos começar com o fio, né, com o barbante vermelho. Olha como fica já o formatinho do coração. Ó, agora com o barbante vermelho, eu vou iniciar no meio do leque, tá bom? Então, aqui no meio do leque, ó, eu vou fazer 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui o falso ponto alto, laço 2 vezes na agulha, venho aqui no meio do leque. Se você não conseguir fazer esse falso ponto alto, tá? Laçando aqui na agulha, você pode amarrar o fio e subir aí 2 ou 3 correntinhas. Ó, puxo o fio, solto 2 laçadas, solto 2 laçadas. Esse é o meu falso ponto alto. Faço aqui mais 2 pontos altos. Então, fiquei aqui com um total de 3 pontos altos. Vou puxar esse fiozinho pra já arrematar depois na próxima carreira, né? Ou no final, quando eu terminar. Vou fazer uma correntinha de separação. E em cada espacinho aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos altos. Essas próximas 2 carreiras vão ser apenas 3 pontos altos em cada espacinho, separado com uma correntinha, tá? Depois, só na terceira carreira que a gente vai fazer aumento. Então, ó, vou seguir aqui fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, separados com uma correntinha, até eu chegar aqui, ó, nessa curva, eu já volto aqui com vocês. Cheguei aqui na curva, ó, e vou vir aqui em cada espacinho fazer 3 pontos altos, tá? Como eu falei, essa carreira e a segunda não vão ter
aumentos, tá? Então, vão ser assim, ó, 3 pontos altos, uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no espaço de correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço de correntinha, 3 pontos altos. Mesmo aqui na curva, tá, ó, nesses espacinhos, vão ser 3 pontos altos. Agora, a carreira inteira vai ser assim, bloquinhos de 3 pontos altos, separado com uma correntinha. Onde tiver espaço de correntinha, vocês fazem aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer por toda a carreira, tá? Que não tem segredo nenhum. Ó, vou fazer. Quando chegar aqui, ó, nessa curvinha, que vai ser a junção, eu volto aqui pra explicar novamente pra vocês, tá? Pra passar aqui de um lado pro outro, pra ficar a curvinha. Então, eu vou seguir fazendo essa carreira, ó, e quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, nessa parte, tá? Que a gente não vai fazer a correntinha de separação. Então, eu fiz o bloquinho aqui de 3 pontos altos, vou laçar o fio, ó, sem correntinha nenhuma. Eu pulo esses 2 bloquinhos de baixo, ó, eu vou pro próximo espaço, onde tem a correntinha. Então, aqui na correntinha, eu faço 3 pontos altos. O único espaço que a gente não vai fazer correntinha de separação, tá? Vai ser aqui, ó, pra ele dar o formatinho, ó, e ficar assim curvado. Na parte de baixo, a gente faz leque, que é pra dar abertura. E aqui na parte de cima, ó, a gente só junta os 2 bloquinhos, tá? Sem correntinha nenhuma, pra ele ficar com o formatinho do coração. Então, eu fiz aqui, ó, todo um lado. Eu vou seguir aqui em cada espacinho de correntinha, vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos, separado com uma correntinha, até mesmo aqui nas curvas, tá? Ó, onde tiver aqui o espaço de correntinha, eu faço bloquinhos de 3 pontos altos, separado com uma correntinha. E quando chegar aqui no finalzinho, ó, eu volto pra explicar pra vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz aqui nesse último espaço os 3 pontos altos, uma correntinha. Vou vir aqui no meio do leque, ó, e vou completar com mais 3 pontos altos, no mesmo espacinho. Eu tinha feito só metade, né? Agora, eu faço aqui a outra metade, os 3 pontos altos. Sempre que eu chegar aqui no final da carreira, ó, eu vou fazer o mesmo tipo de acabamento, tá? Em todas as outras carreiras que eu vou fazer agora pra vocês. Ó, aqui como eu comecei com um falso ponto alto, eu puxo esse fiozinho só pra facilitar eu fazer aqui o meu acabamento. Então, eu vou laçar o fio ao invés de fazer correntinhas, tá? Porque eu quero trabalhar novamente dentro desse mesmo espaço. Então, eu lacei o fio, venho aqui no meu ponto, ó, onde ficou aqui o ponto baixo e a correntinha, ó. Fiquei com 3 alcinhas, pego o fio e solto aqui essas 3 alcinhas de uma vez. Então, ó, eu fiquei aqui no meio do leque, tá? E eu vou começar a trabalhar aqui novamente. Então, eu venho aqui dentro, faço um ponto baixo, uma correntinha, tá? Pode ser 2 também. Tem horas que eu faço 2, tem hora que eu faço 1. Não vai interferir em nada. Ó, fiz um ponto alto, volto aqui, ó, deste lado e faço aqui mais 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui metade do leque. A outra metade do leque, eu vou completar ela quando eu chegar aqui no final da carreira, que eu faço aqui mais 3 pontos altos e vou fazer esse mesmo tipo de acabamento. Agora, eu sigo com uma correntinha e para cada espacinho, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Essa carreira vai ser exatamente igual a outra carreirinha que a gente acabou de fazer, tá? Não vai ter aumento nenhum. Ó, bloquinhos de 3 pontos altos, separados com uma correntinha por toda a volta, tá? Por toda a volta, ó. Quando chegar aqui, ó, nessa parte onde junta as partes, eu vou fazer aqui o bloquinho de 3 pontos altos, sem correntinha nenhuma. Eu vou pular para esse próximo espacinho e fazer o bloquinho de 3 pontos altos. A única diferença dos outros pontos vai ser esse, tá? Aqui não vai ter correntinha. De um lado, eu já pulo pro outro. E sigo fazendo aqui bloquinhos de 3 pontos altos separado com uma correntinha, até eu chegar aqui, ó, no meio do leque novamente, tá bom? Já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da segunda carreira. E já fiz os 3 pontos altos aqui, ó, no meio do leque. Vou fazer agora o fechamento. Então, laço o fio, venho no meu primeiro ponto, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha.
e na correntinha, ó, eu puxo o fio. Fiquei com 3 laçadinhas, vou lá, pego o fio e solto aqui as 3 laçadas de uma vez. Então, eu vou iniciar a próxima carreira, tá? Trabalhando novamente, ó, no meio do leque. Todas as carreiras eu vou fazer assim, tá? Assim não fica marca, ó, e fica um trabalho mais bem acabadinho. Então, eu volto aqui nesse espaço com a agulha, ó, puxo o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha. Fiz aqui meu primeiro ponto alto. Deste lado aqui, ó, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu inicio essa carreira com os 3 pontos altos dentro do leque. Quando eu chegar no final, eu finalizo aqui com os outros 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. E nessa próxima carreira, a gente vai fazer aumentos. Então, eu já até deixei aqui, ó, com o marcador para eu explicar para vocês. Nessa parte reta, ó, não vai ter aumento nenhum, tá? Vai ser só bloquinhos de 3 pontos altos em cada espaço de correntinha. Onde que a gente vai fazer os aumentos? Ó, na parte da curva. Então, para essa carreira aqui, ó, de número 3, eu vou fazer 2 aumentos, que é aqui onde eu coloquei o marcador. Eu marquei assim, ó, para ficar mais fácil para vocês não precisar contar ponto de um lado, nem ponto de outro lado, ó. Aqui, ó, onde você fez esses bloquinhos de 2 pontos altos, que ficou um de um lado, outro do outro lado. Depois dele tem um espacinho, e na segunda carreira é o bloquinho. Então, ó, bem aqui nesse meinho, ó, coloca o marcador aqui e o marcador aqui. Se você não tiver marcador, você amarra um pedacinho de fio de outra cor, só pra você não se atrapalhar, tá? Então, eu sei que aqui nesses 2 espaços, ó, vai ter aumento, e da mesma coisa eu fiz do outro lado, ó. Aqui nesse ponto... Aqui, ó, nesse ponto que ficou um para cada lado, no meio é espacinho, no próximo é bloquinho. Então, eu coloquei o marcador, ó, um em cada espacinho, tá? Então, vai ter 4 aumentos, 2 de um lado, 2 do outro. Então, eu vou seguir fazendo aqui essa lateral. Em cada espacinho de correntinha, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, separados com uma correntinha. Quando chegar lá no marcador, eu volto com vocês. Trabalhei, ó, toda aqui essa parte, tá? Com bloquinhos de 3 pontos altos separado com uma correntinha. E cheguei aqui no marcador. Fiz a correntinha de separação. E aqui onde tá esse primeiro marcador, ó, já vou até tirar ele aqui pra não atrapalhar. Eu vou fazer o aumento. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. No mesmo espaço. Então, eu fiz aqui, ó, um leque, né, que já vai ser o aumento, porque na próxima carreira, a gente trabalha em cada espaço de correntinha, tá? Então, aumentei aqui, ó, mais um espaço. Vou fazer uma correntinha de separação, e aqui onde tá o outro marcador, eu vou fazer outro aumento. Então, venho aqui nesse espaço, faço 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, no mesmo espaço. Uma correntinha, ó, fiquei aqui com aumento também. E agora, ó, eu sigo fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, separados com uma correntinha. No próximo, ó, 3 pontos altos. Separado com uma correntinha. Então, fiz meus 2 aumentos aqui, ó, nessa parte oval, tá? Nessa curva. Vou seguir com bloquinhos de 3 pontos altos separado com uma correntinha. Quando eu chegar aqui, ó, nesse último espacinho, eu faço os 3 pontos altos e sem correntinha nenhuma, eu vou para esse próximo espacinho aqui do outro lado, ó, e faço 3 pontos altos para ficar juntos aqui no meio, tá bom? Vou seguir aqui deste lado, ó, com bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui onde tem esses 2 marcadores, eu vou fazer o aumento. Em cada espacinho desse, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha mais 2 pontos altos, uma correntinha de separação e pulo pro próximo espacinho, tá? Vou fazer assim, ó, até chegar aqui aonde a gente iniciou a carreira. Quando eu chegar aqui, ó, vou fechar com... Vou fazer os 3 pontos altos, né, pra formar o leque.
Vou fechar da mesma forma, tá? Que eu fechei as outras carreirinhas. E vou fazer uma carreira sem aumento nenhum. Então, vou finalizar essa carreira com aumento. Vou fazer uma carreira sem aumento nenhum. E já volto aqui com vocês, tá? Então, eu fiz uma carreira, duas carreiras, ó. Tô aqui na metade da terceira carreira. Vou finalizar. E a quarta carreira eu vou fazer também sem aumento nenhum. Onde tiver espacinho de correntinha, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos separado com uma correntinha. Quando chegar aqui, eu faço 3 pontos altos, uma correntinha. Aqui no meio, 3 pontos altos, uma correntinha. Entre um espacinho aqui e outro, ó, 3 pontos altos e uma correntinha. No meio aqui também, 3 pontos altos, uma correntinha, vou fazer por toda a volta. E quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês, porque quando chegar na quinta carreira, a gente vai fazer aumento novamente, tá? Então, vou terminar a terceira, a quarta e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, completei aqui no meio do leque com mais 3 pontos altos e vou fazer o fechamento. Laço o fio, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, puxo o fio. Vou lá, pego o fio e solto as 3 laçadinhas de uma vez. Volto aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo e uma correntinha para ser meu primeiro ponto alto. E nesse mesmo espaço, ó, aqui do ladinho, eu faço mais 2 pontos altos, que é a metade do leque. A outra metade eu vou finalizar quando eu terminar essa carreirinha. Faço uma correntinha de separação e eu vou explicar aqui pra vocês, ó, nessa quinta carreira que eu vou iniciar agora. Então, já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carreirinhas, tá? Vou iniciar a quinta carreira. Eu vou ter aumento nessa carreira. Como que eu fiz aqui, ó? Já até coloquei os marcadores. Então, contando aqui, ó, que é a junção, tá? Deixa eu só ver se tá focando direitinho. Ó, aqui no meinho do coração, onde que é a junção dos dois, eu não conto. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 espacinhos e vou colocar o marcador. Então, por 7 pontos aqui, eu vou fazer aumento, tá? 7 espaços. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui sobrou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacinhos até chegar aqui, ó, do lado do leque, tá? Então, é mais fácil você medir aqui de cima, ó, tem menos ponto pra contar. Então, eu marco o dedo aqui no meio, ó, vou contar 1, 2, 3 espacinhos, coloco o marcador. Então, vou ter aumento aqui, ó, em um espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Eu faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Essa parte aqui, ó, eu seguro e conto aqui, ó, 1, 2, 3 espacinho. Coloco o marcador. Então, eu vou ter aumentos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços, tá? Assim fica bem facinho e a gente não se atrapalha se você colocar o marcadorzinho, né? Como eu falei, se você não tiver esses marcador, você pode usar um pedacinho de fio de outra cor. Agora, ó, fiz a correntinha de separação, eu vou seguir aqui em cada espacinho, vou fazer aqui bloquinhos de 3 pontos altos separado com uma correntinha, até chegar aqui no marcador, onde eu vou começar os aumentos dessa carreira. Cheguei aqui, ó, no marcador, então, eu fiz essa lateral aqui, ó, toda com bloquinho de 3 pontos altos separado com uma correntinha. Fiz aqui a correntinha de separação, vou vir aqui onde tá o meu primeiro marcador e já vou fazer o meu primeiro aumento. Então, eu faço aqui, ó, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou tirar esse marcador aqui, ó, porque eu não vou precisar mais dele e para não atrapalhar. Ó, fiz o aumento. Faço uma correntinha, vou pro próximo espaço, aumento novamente. 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. E até eu chegar no próximo marcador, eu vou fazer assim, tá? Ó, de um pro outro, faço uma correntinha. No próximo espaço, novamente, faço o aumento. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou fazer assim, ó, até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui, ó, no segundo marcador dessa curva. Vou fazer aqui o último aumento deste lado. Então, ó, já fiz a correntinha de separação, venho aqui nesse espacinho e faço o aumento. 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço.
Então, ó, eu fiquei aqui, vou fazer aqui a correntinha de separação. Eu fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos. Agora, ó, eu vou completar aqui essa parte com bloquinhos de 3 pontos altos. Vou fazer aqui bloquinhos de 3 pontos altos, separado com uma correntinha. Eu vou no próximo bloquinho de 3 pontos altos. Deixa eu puxar o fio aqui, pra não atrapalhar. Ó, 2, 3, uma correntinha. Vou vir aqui nesse último espacinho, ó, desse lado, e faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, ó, como essa é a parte que vai fazer essa curvinha aqui, ó, eu não faço correntinha, tá? Fiz os 3 pontos altos, ó, e sem correntinha nenhuma, eu já pulo aqui, ó, pro próximo espacinho de correntinha. E vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. E assim, ó, eu vou terminar essa carreira, tá? Vou explicar aqui certinho pra vocês. Uma correntinha de separação. Ó, vou fazer aqui, ó, bloquinho de 3 pontos altos, correntinha, bloquinho de 3 pontos altos, correntinha. E aqui eu já vou iniciar os aumentos novamente, tá? Então, de um marcador até no outro, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e repito novamente. Ó, vou fazer aqui essa parte dos aumentos, vou seguir aqui com 3 pontos altos em cada espacinho, separado com uma correntinha. E quando chegar aqui, ó, no meio do leque, eu vou fazer os 3 pontos altos, finalizar essa carreira e vou iniciar uma próxima carreira, tá? Que vai ser a 6ª carreira. Essa aqui que eu tô terminando, ó, é 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Eu tô na 5ª carreira, que é essa carreira que tem os 7 aumentos. Quando eu finalizar, eu vou fazer a 6ª carreira sem aumento nenhum, tá? Vai ser só bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vou chegar aqui, ó, em cada espacinho desse, eu vou fazer 3 pontos altos separado com uma correntinha. E quando eu chegar aqui nos aumentos, eu vou fazer aqui, ó, nesse espaço antes do aumento, bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha. No meio aqui, ó, bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha. Entre um e outro, eu vou fazer também bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha aqui no meio, bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha, e vou fazer assim, ó, até eu terminar a 6ª carreira, tá bom? Então, para o vídeo não ficar tão grande, eu vou terminar o meu e já volto aqui com vocês. Finalizei, ó, a 6ª carreira, então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Essa 6ª carreira, ó, como eu falei pra vocês, em cada espacinho de correntinha, ó, fui fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chegou aqui, ó, na curva onde eu tinha feito os aumentos, eu fiz, ó, bloquinhos de 3 pontos altos aqui do lado, bloquinhos de 3 pontos altos no meio do leque, bloquinhos de pontos altos, ó, entre um leque e outro, todo separado com uma correntinha. Então, ela foi toda de bloquinhos, ó, de 3 pontos altos, tá? Nunca esquece, ó, de colocar aqui também no meio desse aumento que a gente fez, tá? Entre um e outro e no meio também. Fui fazendo bloquinho, ó, quando chegou aqui, eu pulei de um lado pro outro sem correntinha nenhuma, repeti toda essa outra lateral e cheguei aqui no finalzinho. Aqui no finalzinho, ó, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha ou 2, tá? Eu vou fazer só uma porque aqui eu já vou finalizar. Vou vir aqui, ó, neste ponto, no primeiro ponto, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o fio, porque agora eu vou fazer uma carreira com o vermelho mesclado. Ó, finalizo, jogo esse fiozinho aqui lá pra trás, pra depois a gente arrematar certinho, tá? Aqui, ó. Eu posso passar aqui por dentro dessa alcinha pra eu já trabalhar aqui no meio, tá? Eu já trabalho aqui por cima dele, ó. Então, aqui no meio do leque, tá? Depois eu termino de finalizar e já corto esse excesso de fio. Agora, ó, com o vermelho mesclado, eu vou fazer a 7ª carreira. Eu posso começar aqui em qualquer espacinho, tá? Vou começar aqui, ó, no ladinho. Então, vou fazer mais aqui perto da ponta, tá? Ó, vou fazer aqui, ó, em qualquer espaço, um ponto alto, mais um ponto alto.
Então, essa carreira eu vou fazer apenas 2 pontos altos, tá? Deixo esse fiozinho para arrematar depois. 2 correntinhas de separação. No próximo espacinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Deixa eu só arrumar aqui, ó, que eu puxei o fiozinho do fio. E eu não gosto, eu gosto de deixar tudo bem certinho, ó. Fiz os 2 pontos altos, 2 correntinhas. E sigo, ó, em cada espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos, separados com 2 correntinhas, tá? A carreira, ela vai ser toda assim. Então, vou fazer assim, ó, por toda a volta, tá? Em cada espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Quando eu chegar aqui, ó, nessa parte que forma esse canto aqui do coração, tá, ó? Essa parte que encontra as duas partes, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Nesse espaço aqui, eu vou fazer 2 pontos altos e sem correntinha nenhuma, eu já pulo aqui pro próximo espaço e faço 2 pontos altos. E sigo com 2 pontos altos separados com 2 correntinhas, até chegar aqui embaixo, tá? Quando chegar aqui embaixo no meio do leque, eu volto e explico pra vocês, porque já vai estar bem do ladinho onde eu vou finalizar. Cheguei aqui, ó, na ponta, já fiz as 2 correntinhas de separação, então venho aqui no meio do leque e vou fazer o leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Então, dentro do leque, continua o leque, tá? Apenas, ó, diminuir os pontos aqui, né? Fiz igual eu fiz aqui em toda a lateral. Então, eu continuo, ó, 2 correntinhas no próximo espaço, 2 pontos altos. 2 correntinhas e vou finalizar aqui onde eu iniciei. Como eu fiz o falso ponto alto, eu puxo esse fiozinho, venho aqui no meu primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Eu vou cortar aqui esse fio, porque a próxima carreira eu vou fazer com o fio vermelho novamente. Aí, depois, a última carreira eu finalizo com o vermelho mesclado. Então, ó, ajusto o ponto, puxo esse fiozinho aqui lá pra trás. Essas 2 pontas de fio, ó, eu vou caminhar ela aqui, ó, no próximo espaço, tá? Pra eu já trabalhar por cima agora na próxima carreira. Agora, ó, eu vou começar a próxima carreira com o fio vermelho. Eu vou começar a próxima carreira agora, ó, deste lado, tá? Do lado que junta aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro espacinho. Depois que junto aí os dois aqui, ó, eu vou vir aqui nesse primeiro espacinho e vou fazer aqui 7 pontos altos. Então, vou começar com o meu falso ponto alto, ó, laço 2 vezes. Venho aqui no primeiro espacinho, ó, depois que eu uni ali os dois. E faço aqui, ó, 1 ponto alto, 2, 3, 4. Vou puxar esse fiozinho pra não me atrapalhar. Sempre com cuidado, tá? Pra ficar um pontinho ao lado do outro, ó. Então, já fiz 4, 5, 6... e 7. Fiz os 7 pontos altos, na minha pontuação ficou certinho, tá? Mas se eu tiver necessidade de vocês colocar aqui 8 pontos, vocês podem colocar. Não tem problema nenhum. Vou no próximo espacinho, ó, e vou fazer 1 ponto baixo. Laço o fio, vou no próximo espaço e faço os 7 pontos altos novamente. Essa carreirinha, ela vai ser assim, tá? Então, eu iniciei aqui, ó, onde eu uni os dois, tá? Fiz os 7 pontos altos, no próximo espaço, 1 ponto baixo. Agora, eu vou fazer 7 pontos altos, já fiz 3, 4, 5, 6, 7. Sempre gosto de conferir, ó, 3, 6, 7. No próximo espaço, 1 ponto baixo. Laço o fio, vou no próximo, 7 pontos altos. Eu vou fazer assim, ó, por toda a volta. E quando chegar aqui nessa ponta, ó, eu volto pra explicar certinho aqui pra vocês.
cheguei aqui, ó, na ponta. Então, um espacinho antes, ó, eu fiz o ponto baixo. E nesse último espacinho, ó, antes do leque, eu vou fazer aqui os 7 pontos altos. Então, aqui no finalzinho vai ter uma modificação, tá? Pra ficar a pontinha do coração. Então, faço aqui nesse último espaço os 7 pontos altos, ó, já tenho 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó, eu vou vir aqui, ó, no meio desses 2 pontos altos e vou fazer aqui o ponto baixo. No meio do leque, eu vou repetir os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz os 7, ó, aqui no meio do leque. Vou vir aqui no meio dos 2 pontos altos, vou fazer o ponto baixo. E da mesma forma que eu finalizei aqui, ó, com um bloquinho de 7 pontos altos, eu vou fazer aqui também, ó, nesse primeiro espacinho. 7 pontos altos. E agora, eu já começo tudo normal, tá? Faço aqui os 7 pontos altos, no próximo espacinho o ponto baixo. Ó, já fiz aqui 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo espaço, um ponto baixo. Laço o fio, vou no próximo espaço e faço os 7 pontos altos. E agora eu vou fazer assim, ó, até chegar lá onde eu iniciei com vocês. Tá? Então, essa ponta, ó, só teve essa modificação aqui na pontinha, tá? Vou seguir aqui, ó, com um espacinho com 7 pontos altos, no outro ponto baixo, no outro 7 pontos altos, no outro ponto baixo, até eu chegar aqui no finalzinho. Quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, onde eu iniciei. Fiz os 7 pontos altos nesse último espacinho. Aqui no meio, ó, onde não tem as correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó. Como eu fiz o falso ponto alto, eu puxo essa laçadinha. Fiz o ponto baixo. Vou vir aqui, ó, tem um ponto baixo a correntinha, venho na correntinha e fecho aqui com ponto baixíssimo. Eu já vou cortar aqui esse fio, porque a gente já vai fazer aqui agora a última carreirinha, que vai ser com o vermelho mescla, tá? Que é a mesma cor desses pontos aqui, ó. Essas 2 pontinhas de fio, ó, eu vou caminhar aqui, ó, na última alcinha dos pontinhos, pra eu já trabalhar aqui por cima, tá? Depois é só cortar aqui o excesso do fio. Então, agora, ó, nós vamos fazer a última carreirinha com o vermelho mesclado. Ó, com o vermelho mesclado, eu vou começar aqui, ó, nessa parte que junta aqui no meio, eu vou começar aqui um motivinho antes, tá? Vou começar aqui, ó, 2 motivinhos antes, já pra ficar mais fácil pra gente fazer depois eu vou ensinar aqui certinho, aí depois eu já ensino a fazer a lateral e depois volto só na pontinha, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, ó, voltei aqui. Eu vou vir no primeiro ponto, ó, passo pelas 2 alcinhas, tá? E puxo o fio, um pelinho de gato aqui. Depois eu tenho que passar a fita adesiva aqui pra tirar os pelinhos do gato. Vou fazer uma correntinha, essa pontinha de fio, ó, eu já posso deixar ela ali e já vou trabalhar aqui por cima dela, já pra facilitar depois o arremate. Ó, vem aqui no próximo ponto, ó, vou lá atrás, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou fazer aqui o pontinho siri, sem apertar muito, tá, ó. Venho no próximo ponto, vou lá atrás, puxo o fio, faço baixíssimo, uma correntinha. E eu vou em cada pontinho, ó, vou no próximo, puxo o fio, faço um baixíssimo, uma correntinha. No próximo,
baixíssimo, uma correntinha. No próximo, ó, um baixíssimo, uma correntinha. E no último, eu vou fazer apenas o ponto baixíssimo. Esse eu não faço correntinha, tá? Nos outros todos eu faço. Nesse eu faço só o baixíssimo. Eu vou laçar o fio e vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui desse lado, ó, o que tá pro lado de fora. E vou fazer um ponto alto em relevo. Então, eu pego, puxo o fio aqui por trás dele, ó. Essa pontinha de fio eu vou deixar ali pra eu terminar de arrematar depois. Dou uma leve alongada, ó, solto 2 laçadas, solto 2 laçadas. Fiz um ponto alto em relevo. Laço, vou aqui no outro, ó, nesse de fora. Passo a agulha por trás dele, vou lá, puxo o fio, dou uma leve alongada, ó, solto 2 laçadas, solto 2 laçadas. Então, eu fiz aqui os 2 pontos altos em relevo. Tá? Ó, peguei por trás do ponto. Aqui nos 7 pontos altos, ó, eu começo tudo novamente. Venho no primeiro ponto, faço um baixíssimo, uma correntinha. Vou no próximo, baixíssimo, correntinha. No próximo, baixíssimo, correntinha. No próximo, um baixíssimo, uma correntinha. E vou fazer isso, ó, em cada pontinho, ó, um baixíssimo, uma correntinha. Venho aqui no penúltimo, faço um baixíssimo, uma correntinha, e aqui no último, eu faço apenas o baixíssimo. Então, ó, eu já tô aqui, ó, nesse meinho, tá, ó. Vou fazer da mesma forma, tá? Aqui eu faço da mesma forma, ó. Laço o fio, venho nesse ponto aqui de fora, puxo, ó, passo por trás dele, ó. Puxo, dou uma leve alongada e faço meu ponto alto, que ele ficou o ponto alto em relevo. Laço, vou aqui no próximo, ó, nesse ponto que tá aqui por fora, puxo o fio e faço meu ponto alto em relevo. E já continuo aqui, ó, vou no primeiro ponto, faço aqui um baixíssimo, ele tá um pouquinho mais apertado, porque foi o ponto que a gente finalizou com ponto baixíssimo, pra finalizar a carreira. Uma correntinha, vou no próximo, um baixíssimo. Deixa eu só fazer novamente, ó, que eu puxei o fiozinho. Ó, vou no próximo, faço o baixíssimo e a correntinha. No próximo, baixíssimo e a correntinha. No próximo, ó, eu gosto de pegar por cima, pra mim facilita mais. Baixíssimo e correntinha. Baixíssimo e correntinha. Aqui no penúltimo, ó, baixíssimo, correntinha. E no último, eu faço apenas o ponto baixíssimo, tá? Então, ó, eu já fiz aqui, ó, essa parte. Olha só como fica lindo. Agora, ó, eu vou seguir dessa mesma forma, tá? Agora aqui eu vou fazer o ponto alto em relevo aqui, ó, nesse pontinho que tá pra fora. Solto 2, solto 2. Laço o fio, ó, vem nesse que tá aqui pro lado de fora. Solto 2, solto 2. E já vou iniciar aqui, ó, nos 7 pontos altos. Baixíssimo, correntinha, baixíssimo, correntinha. Vou fazer assim, ó, dessa mesma forma, tá? Por toda a volta, ó, por toda a volta. Quando chegar aqui, ó, nessa ponta, eu volto pra explicar aqui certinho pra vocês, tá? O resto vai ser tudo igualzinho, tá? Tudo a mesma coisa. Quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês. Trabalhei aqui, ó, toda a lateral e cheguei aqui na ponta, ó. Então, eu já fiz os baixíssimos com a correntinha aqui por todo esse lado, ó. E agora, ó, aqui, eu vou fazer assim. Eu vou laçar o fio e ao invés de vir nesse daqui, ó, eu venho nesse daqui, tá, ó. É a mesma coisa, né? Esse aqui também eu peguei o de fora. Ó, vou pegar aqui o de fora, vou fazer o ponto alto em relevo. E aqui, ó, eu continuo nesse motivo do meio, fazendo aqui, ó, baixíssima e correntinha, em cada pontinho, tá? Baixíssima e correntinha, baixíssima e correntinha. Tem um buraco aqui na frente da minha casa. Quando os carros passam ali, meu Deus do céu, parece que vai cair o carro dentro, ó. Baixíssimo, correntinha, no último, eu faço baixíssimo. Laço o fio, ó, e vou vir aqui. Neste, que tá aqui pro lado de dentro, ó.
E vou fazer o ponto alto em relevo. Aqui, ó, eu já vou pular pro próximo, tá? Então, já venho aqui, ó, no primeiro espacinho e começo. Baixíssimo, correntinha, baixíssimo, correntinha. E vou fazer assim, ó, em cada pontinho. Não precisa apertar muito, mas também não precisa deixar tão larguinho. Na hora que a gente puxa, né? E a laçadinha, ela fica um pouquinho larga. Aí tem que dar uma ajustada pra não ficar tão larga. Ó, a correntinha, vem aqui no último e faço baixíssimo, tá? Então, a ponta, ó, ela vai ficar assim. Fica bem certinho. Agora, ó, aqui eu já começo tudo novamente, igual eu fiz na outra lateral. Laço o fio, vem nesse pontinho aqui, ó. E faço ponto alto em relevo. Vou aqui no próximo, ó. Faço aqui o ponto alto em relevo. E já vou iniciar aqui, ó, no primeiro ponto alto com baixíssimo, correntinha, baixíssimo e correntinha. Eu vou fazer assim, ó, por toda a lateral, tá? Da mesma forma, olha como ficou aqui bem certinho. Por toda a lateral. Quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu vou fazer aqui, ó, nesses 7 pontos altos, baixíssimo e correntinha para cada um. No último é só o baixíssimo. Vou fazer o ponto alto em relevo aqui, ó, nesse pontinho. E ponto alto em relevo nesse pontinho, tá? Da mesma forma que eu fiz em todas as outras carreiras. Vou finalizar com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro espacinho. Já vou cortar o fio, arrematar, tá? Essas pontinhas de fio que fica aqui pra trás, vou arrematar. Se tiver necessidade, vou passar um pouquinho de cola na pontinha. Eu sempre gosto de passar a cola pano nas pontinhas, tá bom? E como todos os meus crochês, quando eu termino, ó, eu gosto de puxar bem, tá? Para os pontos ficarem bem assentadinhos, olha só, dá uma diferença. Ainda mais quando você faz assim, esse relevo, com esse biquinho, ó. Você faz assim, ele fica emborcadinho, fica muito lindo, tá? Então, eu vou finalizar o meu, vou puxar, vou pesar, vou medir e vou voltar aqui com a peça prontinha pra vocês. E ficou prontinho, olha que delicadeza. Ele é bem facinho de fazer, tá? Tem um pouquinho complicado, né, que a gente tem que ficar marcando tudo, mas ele é super fácil de fazer. Eu fiz 2. Ele ficou pesando, depois de prontinho, 183 gramas. E ficou medindo, ó. Eu até anotei aqui no papel. Aqui, ó, nessa parte mais larga, de um lado até no outro, 48 centímetros. E aqui, ó, desse meinho até aqui embaixo na pontinha, 37 centímetros. Ele fica com um tamanho ótimo. E essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!